Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. Morto fui, mas vivo estou sem fim. Em Jesus tudo consumado foi. Vou viver pra te adorar, meu Deus. És o meu prazer. Só desejo a ti. Condenação não há mais sobre mim. Lá na cruz em Cristo já morri. Sangue santo me purificou. Sem temor eu venho te amar. Amém. Nós temos meditado em Romanos 7, e nós falamos que íamos falar 3 a 4 vezes de maneira geral, e hoje vamos, se Deus quiser, chegar ao fim dessa visão geral, e vamos então poder depois olharmos alguns pontos específicos. Romanos 7, 24, um verso só, diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o penúltimo versículo, não é? E então a escritura, nós meditamos, é clara sobre a extensão da nossa depravação, da depravação humana, mas essa não é uma realidade vista facilmente, nem pelo mundo. O mundo tem muitos mecanismos para fugir disso, e nem pela igreja, o que é estranho, não devia haver nenhum mecanismo, porque é exatamente ao abrir nossos olhos para enxergar isso que Deus nos atraiu para a cruz, para Cristo, como a única coisa que podia nos resgatar. Então, nós vimos que esse texto é dividido em 3 partes, do 1 ao 6, onde fala sobre nós estarmos casados com a lei, casado com Cristo, e esse na verdade é o ponto de viragem, de virada, da vida. E tem a parte que vai do 7 ao 14, ao 13, em que Paulo está falando sobre ele no pretérito, está falando sobre uma batalha que nós falamos aqui, uma batalha que não pode ser vencida, uma batalha que não adianta. À medida que o homem luta esta batalha, ele se torna cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E todos os homens estão lutando essa batalha e estão se corrompendo pelas concupiscências do engano, até que um dia vão ter que enfrentar toda essa corrupção que foi aumentando, aumentando e aumentando. E a partir do 14 até o fim, nós temos uma outra batalha, a batalha que não pode ser perdida, não é? Ainda há uma batalha, ainda há uma luta, há uma percepção da luta, mas é uma luta totalmente diferente, com bases diferentes. E depois nós vimos 3 coisas nas quais Louis Stevenson, que nós temos olhado para esse texto de Paulo e temos usado como uma maneira de enxergar esse enredo, um livro de Stevenson, que é O Médico e o Monstro. E nós vimos que ele tem uma percepção muito melhor, mais clara, do problema humano do que a igreja do século 21, do que a igreja da nossa geração tem. Esse capítulo 7 é escuro sobre a alma humana, e ele acaba de uma maneira brilhante, não é? Ele acaba exaltando Cristo e abre o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas definitivamente é um capítulo escuro sobre a alma humana, e nós encerramos na semana passada dizendo que, por definição, não há ninguém aqui em nenhum lugar que tenha uma ideia naturalmente do mal que está no homem. Nós não podemos suportar isso, e por nós enxergarmos várias vezes e de várias formas isso, nós suprimimos essa verdade. Essa é a condenação de todo o mundo, e isso ao mesmo tempo se esconde de nós mesmos, porque nós não podemos enfrentar, e porque essa concupiscência ela tem esse propósito mesmo de esconder
é um mal que se esconde. E nós até falamos a respeito de Stevenson chamar o seu eu mal, né, maligno, depois que ele tomava a poção, o Dr. Jekyll, de Hyde, porque ele estava fazendo um jogo de palavras com hediondo e escondido. Ou seja, há algo hediondo e totalmente mal no ser humano, mas é uma coisa que se esconde. E nós, para escondermos isso, usamos todo tipo de clichês. Você vê que quando a igreja, quando as pessoas se dizem cristãs e têm dificuldades com essa doutrina essencial e todas as doutrinas da graça, ela usa os mesmos clichês do mundo. Não é? Então há um outro livro famoso, eu lembro que um ano e pouco atrás, eu acho, pregando aqui numa quinta-feira, então muitos dos irmãos aqui não estavam, numa quinta-feira sobre a reforma, eu estava pregando sobre a reforma, eu mencionei um livro de Franz Kafka, que é um autor judeu, mas nasceu em Praga, não é? Na antiga Tchecoslováquia, né? Agora mudou tudo. Ele escreveu um livro, ele é um dos maiores autores do século XX, e um dos maiores autores de todos os tempos, considerado, né? Do século XX, esse livro dele é considerado o segundo melhor da língua, escrito em alemão, e está entre os 100 melhores de todos os tempos, segundo as pessoas, os entendidos. Então o livro foi escrito em 1914, 1915, mas foi lançado só 10 anos depois. O nome do livro é O Processo. O Processo. O negócio é o seguinte, o cara, um homem, assim, eu diria um tempo atrás, quando eu li esse livro, eu achava que era um coroa, assim. Ele acorda com 30 anos de idade, um dia, hoje eu acho uma criança. Ele acorda, o nome dele é Joseph K., o principal desse livro. Ele acorda com 30 anos de idade, o livro começa com 30 anos de idade, ele acorda com 30 anos de idade e ele está preso. Ele está sendo processado pelo Estado. Existem agentes do Estado na casa dele, detetives, investigadores, oficial de justiça. Ele acorda com 30 anos de idade, ele está sendo processado e ele está preso. E é dito a ele que ele está em prisão na sua própria casa, e depois é dada uma certa liberdade condicional a ele, no sentido de que ele pode andar pela cidade, mas ele está sendo processado, ele não pode deixar a cidade, e o processo, o julgamento ainda não foi marcado, e pode redundar na sua morte, enfim. Então o livro todo é o julgamento, por isso que o nome é O Processo. E nunca no livro é dito a ele por que ele está sendo processado. As pessoas, você está sendo processado, você não pode sair da cidade, você vai ter que responder, algumas vezes ele é chamado, ele tem que responder algumas coisas, mas nunca dizem para ele o crime pelo qual ele está sendo acusado. Esteja preparado para a sua defesa, e ele não tem nenhuma resposta, e ele tenta enfrentar isso, esse tipo essa prisão, essa falta de resposta. Kafka coloca na boca dele todo tipo de clichê que o ser humano usa para enfrentar a realidade, para esconder a realidade. E ele tem todo tipo de respostas prontas. Ninguém gosta de que alguém tenha respostas prontas para nós. Clichês. Nós queremos respostas reais, verdadeiras, não uma resposta pronta, um clichê. Mas o fato é que nós baseamos nossa vida em respostas assim, respostas prontas, em clichês. Então ele passa, o Joseph K., o tempo todo com respostas prontas e com clichê para enfrentar aquela situação. Ele diz: olha, a justiça do país é razoável, não é? As pessoas são razoáveis, as pessoas são racionais, elas vão dar uma razão para a situação que eu estou vivendo. E é assim que ele consegue ir enfrentando o fato de estar sendo processado, poder acabar a sua vida, poder ficar para sempre na prisão. Ele só consegue com essas em vez de ele olhar aquela dificuldade, ele sempre está pensando nisso. As pessoas que estão numa posição de autoridade, elas são
razoáveis, e ele usa um monte de clichê o tempo inteiro para poder não se desesperar, para poder não desabar. É o que nós fazemos para dar sentido à vida, o tempo todo. Encontramos um monte de clichê. Então o mundo é um lugar racional, a gente diz. O mundo é um lugar racional, não é? Há uma resposta para tudo. O mundo, olha, a maior parte das pessoas o mundo é de gente decente. O mundo é um mundo de gente boa. Tem umas pessoas ruins no mundo, na sociedade, mas o mundo, quantas vezes você já ouviu isso? Brasileiro é um povo pacífico. Pacífico. Há um ou outro que não é pacífico, mas o resto, a grande maioria, é pacífico. Parece que está todo mundo nas suas casas vivendo a maior paz do mundo, assim, sabe? Parece que vem uma voz do céu e diz: bem-aventurados os pacificadores, os brasileiros, um povo pacífico. A gente vive de clichê. É isso que o livro mostra. Ele vive assim, o mundo é um lugar onde as pessoas vivem assim para... E quando ele não consegue mais, quando o mundo dele desmorona, ele vê que a pressão vai aumentando, nossos clichês funcionam só até determinado momento em nossas vidas. É por isso que tem hora que você diz: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você não encontrou nenhum clichê para aquilo. Você tinha um clichê, uma respostinha prontinha para tudo. Até que acontece algo que te põe numa situação que você não tem respostas. E é o que acontece com ele. Aquela coisa de que as pessoas são razoáveis, as pessoas têm uma explicação racional para tudo, eu vou acabar entendendo. Ele começa a perceber que a vida dele acabou, que ele vai morrer, que ele não vai ter uma boa explicação, que é tudo aquilo que ele está... é só uma maneira de não desabar, mas ele percebe que... E quando ele percebe isso, ele começa a pensar: na verdade, há muitas razões pelas quais eu posso estar sendo processado. No início ele achou que não havia nada, que ia ter que ter uma explicação racional para aquilo, que aquilo devia ser um grande engano. Mas ele começa a pensar, depois de um certo tempo no livro: será? Realmente eu menti várias vezes. Eu não fui sincero assim com o imposto de renda a vida inteira. Teve aquela vez que eu fiz aquela coisa assim, mas ninguém estava lá. E ele começa a olhar para a vida dele, ele lembra das suas traições, lembra das suas maneiras de cortar custo. Ele pensa: mas ninguém sabe. Será que as pessoas sabem? Será que eu planejei aquela coisa, aquela outra, mas será que as pessoas sabem? E ele começa a achar que de alguma maneira as pessoas descobriram. E ele começa a sentir cada vez mais e mais uma ansiedade, porque ele começa a perceber no meio do livro que ele não é inocente. Se as pessoas souberem tudo que eu fiz mesmo, se de alguma maneira eles souberem tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, então eu não vou ter uma defesa. Então é um grande romance, não é? E você pode perguntar: mas tem um final feliz? Eu só posso responder: então você nunca leu um livro de Franz Kafka, porque não existe livro de Franz Kafka com final feliz. O final do livro, pegam ele, dois agentes, num dia que ele está, uma agonia enorme, levam ele para um lugar. Ele acha que vai finalmente ser levado para o tribunal, para ser julgado, mas leva ele para uma pedreira. E ele fica meio assustado, com um pouco de medo. E ele vê longe, assim, na pedreira, uma casa. E na sacada ele vê uma pessoa. É o primeiro rosto amigo, assim, melhor, que ele vê durante todo esse processo que o livro é. Ele pensa: finalmente alguém que vai me dar uma resposta, alguém que vai falar comigo, alguém que vai, enfim. Mas quando ele olha para essa pessoa, um dos guardas que estão com ele tem uma faca na mão, enfia uma faca no coração dele. E a última palavra do livro é: como um cão. Eu morri como um cão. É assim. Você achou o livro bom? O processo. Assim, esse é Franz Kafka, não é? Há tantos livros famosos como a Metamorfose. Mas o que ele quer é isso, não é? É assim que acaba, é assim. Ele está dizendo: esse é o fim de todos os clichês. É o fim de fingir que a vida não é o que ela é, que o mundo não é o que ele é. É o fim de você fingir que a
a maldade no mundo, e como o homem pode ter um final feliz. Então, qual é a mensagem, né? O que Kafka está falando? É que todos nós temos 2.000, 3.000 versões de clichês para viver. Você ouve toda hora isso. Querido, você pode qualquer coisa com tudo que você queira. Se você se esforçar, não há limites para o seu potencial. Isso é um clichê. Lógico que isso não é verdade. Não é? Mas você se sente bem ouvindo isso. A vida das pessoas, quase tudo que é falado na televisão, talk show, livro de psicologia, tudo é clichê. Mas você gosta de ouvir clichê. Sabe? Você foi feito para brilhar. Você gosta. Você se sente bem. Você pode fazer qualquer coisa que você colocar na sua mente, porque você tem um potencial infinito para ser o que você quiser. Nós acreditamos, então, que as pessoas são basicamente decentes e boas. Nós trancamos a porta, nós fazemos seguro do carro, nós fazemos essas coisas, mas nós fingimos que não fazemos, fingimos que todos, sabe, as pessoas, nós nos esforçamos, e nós acreditamos que somos livres, e nós acreditamos que nós estamos no controle das coisas. O clichê só acaba quando o médico diz assim: meu amigo, você vai morrer em 1 mês. Você vivia como se fosse eterno. Alguém podia dizer: você vai morrer. Os seus dias são poucos. A sua vida é como uma neblina. Mas você não acreditava. Você vivia como se fosse eterno todos os dias. Só quando você descobre que o médico diz: você não tem mais, não tem o que fazer, você tem 2 meses para viver, aí não tem mais nenhum clichê. É sobre isso que ele está falando. E muitos outros autores, Mark Twain, sabe, falam a mesma coisa. Ontem eu estava botando um artigo no blog, eu estava até falando para o Mateus, achei engraçado, eu estava vendo uma foto de Edgar Allan Poe, e eu fiquei triste assim, sabe, porque eu sempre achei ele velho, assim, estranho. Ele é estranho mesmo, né? Mas ele nasceu em 1809 e morreu em 1949, ele morreu com 40 anos de idade. Ele morreu 6 anos mais novo que eu. E ele tem uns escritos sombrios, mas ele também que deu origem ao gênero policial, né? Ele diz assim: eu não tenho fé na evolução e aperfeiçoamento humano. Ele não é cristão, não está falando sobre... Eu acho que o esforço humano não terá nenhum efeito apreciável sobre a humanidade. O homem é agora apenas mais ativo, mas não é mais feliz, nem mais sábio do que nós éramos há 6.000 anos atrás. Nós não gostamos, nós achamos sombrio, porque ele tirou todo o clichê, ele compreendeu muito melhor a realidade. Ele é como Joseph K., quando falou aquela última frase: nós podemos fazer um mundo mais rápido, podemos criar um ambiente mais confortável, podemos criar remédios, criar facilidades, podemos fazer tudo mais rápido do que nossos bisavós faziam, e podemos fazer mais coisas, e podemos fazer melhor, mas moralmente nós estamos no mesmo buraco que as pessoas estavam nos dias de Paulo. Nossa sociedade moralmente está na mesma perdição que sempre esteve. O homem é tão mau e tão depravado quanto sempre foi. Isso que Edgar Allan Poe está dizendo. Aqueles homens há 6.000 anos atrás, que vocês podem achar que estavam numa caverna, não eram nem um pouco piores do que nós. Eram iguais. Nós somos mais rápidos, mais tecnológicos. Sabe assim, Pelágio podia pregar um monte de heresia usando um pergaminho. Eu posso pregar hoje, os pastores podem pregar um monte de heresia usando um iPad. É só essa a diferença do pergaminho para o iPad. O ser humano de verdade não tem diferença entre o que Pelágio pregou e grande parte do que a igreja está pregando. É a mesma coisa. Entre a moralidade da sociedade que Paulo viveu e a nossa, é a mesma coisa. Churchill, não é? Antes da Segunda Guerra Mundial, ele diz assim: certo é que enquanto os homens estão reunindo poder e conhecimento com sempre crescente rapidez, as suas virtudes e a sua sabedoria não têm mostrado nenhum aperfeiçoamento perceptível com o passar dos séculos.
sobre a suficiente pressão, fome, terror, paixão, ou mesmo frio furor intelectual, o homem moderno, que conhecemos tão bem, praticará os mais terríveis atos, e a sua mulher moderna estará apoiando ele ao lado dele. E Churchill falou isso antes de Hitler começar a Segunda Guerra Mundial. É a realidade, sabe? É enxergar a vida sem clichês. Eduardo Gibbon, um dos maiores historiadores, foi um membro do parlamento inglês, nasceu em 1737, ele escreveu 6 volumes do declínio, a história do declínio do Império Romano. Ele teve acesso a documentos raríssimos, é uma das coisas mais completas a respeito disso, do Império Romano, do seu declínio, do seu final. Então, a obra dele é um clássico, a história do declínio e queda do Império Romano, lançado em 776 a 88 os volumes. E ele diz assim no final, ele diz assim, depois que eu lancei todos esses volumes da história romana, o que eu tenho para dizer sobre a história humana? E ele era um homem totalmente agnóstico. Ele diz, a história é um pouco mais do registro dos crimes, loucuras, paixões destruidoras, paixões egoístas e infortúnio da humanidade. É isso que é a história do homem. Nós só saímos de um infortúnio para outro infortúnio e para outro infortúnio. Então, é isso que Joseph K. de Kafka está dizendo. E como nós vivemos assim, nós em vez de enfrentarmos isso, nós criamos clichês e clichês e clichês até ser tarde demais. É o que Paulo diz em Romanos 2, ele diz, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Está vendo? Pode dizer o seguinte, todos os homens estão culpados, igual Joseph K. Um dia Deus vai julgar os segredos do coração deles. Um dia, em vez de eles ficarem com clichês, eles vão começar a pensar igual Joseph K. Será que ele sabe todos os detalhes do que eu pensei, do que eu fiz? É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que as pessoas não conhecem a Bíblia, estão no mesmo lamaçal. É óbvio que se você conhece a verdade do Evangelho, você vai ser julgado também por causa disso. Um homem que renunciou, que rejeitou Cristo. Um homem que não conheceu o Evangelho não vai ser julgado por causa disso, mas Paulo disse, ele vai ser julgado porque ele mesmo tem nele todas as provas que o condenam. E como Deus vai fazer isso? Por exemplo, a regra de ouro. Você não precisa ensinar uma criança que as crianças, começando, eu já falei isso a vocês, uma criança diz para a outra, vou te emprestar meu brinquedinho, você me empresta o seu. Ou seja, ela já sabe a regra de ouro, Deus imprimiu isso em nós, faça aos outros o que você gosta que as pessoas fizessem a você. Então, vamos colocar dessa forma, imagine que Deus colocou em vocês, em mim, um gravador invisível. O gravador invisível está pendurado no pescoço de vocês, está em mim, está em vocês. É o que a Bíblia diz que Deus fez com todos os homens. Ele disse que Ele colocou a sua lei em nossos corações, de tal maneira que todos nós achamos errado mentir, errado trair, errado ser egoísta, errado orgulho, e nós criticamos isso nas outras pessoas. A Bíblia diz que cada vez que você pensa e que você emite esse julgamento sobre os outros, aquele cara desonesto, Renan Calheiros desonesto, a Bíblia diz que o gravador grava. O gravador grava você fazendo isso. Quando você vê alguém orgulhoso, você pensa, que cara orgulhoso, o gravador grava. Quando você diz, essa pessoa está fazendo fofoca, que fofoqueiro, o gravador grava. Quando você diz, aquela pessoa ali para ganhar dinheiro, ela retém. Ela retém um dinheiro que não devia ser dela, o gravador grava. Aquela pessoa lá mente, o gravador grava. Como aquela pessoa pode ser tão egoísta fazendo isso, o gravador grava. Então, a Bíblia diz que no dia, Deus vai dizer assim, olha, tem um gravador no seu pescoço, vamos ligar, para ver o que você, se você realmente, qual era a tua visão sobre essas coisas.
Você reprovava as pessoas que mentiam, mas você mentiu. Você não gostava de gente orgulhosa, mas você era orgulhoso. Você, quando as pessoas faziam fofoca de você, você achava horrível, mas você fez fofoca, tá vendo? Você está dando o veredicto. A lei estava em você. Não é que você não viveu à altura do meu padrão perfeito. Você não viveu à altura do padrão que eu coloquei dentro de você, que o pecado obscureceu, mas continuava lá. E apesar do seu padrão não ser alto igual o meu, mesmo assim você nunca viveu segundo o padrão que você sabia que os outros seres humanos deviam viver. Você sabia que era errado eles fazerem aquilo, você condenava eles, você até ficava revoltado às vezes. Quando alguém roubava o que não era teu, mas você fez isso, você pensou assim, você cobiçou desse jeito, você fez isso. Paulo diz: ninguém, toda boca vai ficar calada diante de Deus. É isso que Joseph tinha medo. Será que eles sabem? Será que eles tinham uma câmera que filma o invisível, grava o invisível? Então, quando você diz assim, o mundo devia viver em paz, eu não sei como os Estados Unidos não pode ser um país que vive em paz, como Israel não vive em paz, como a Palestina não vive em paz, eu não sei como as pessoas não vivem em paz, todo mundo quer viver em paz, mas você não vive em paz na sua casa, você não vive em paz no colégio, você não vive em paz no seu trabalho. Cada vez que você diz assim, aquele pessoal lá devia viver em paz, o gravador grava a tua sentença. Você sabia que tinha que viver em paz, você sabia. É o egoísmo daquele país que está levando ele a fazer aquilo. Então você sabia que o egoísmo era condenado, você condenou várias vezes. Todos os homens estão com o gravador aí pendurado. Então, Deus vai dizer: eu quero ser muito justo, eu não vou te julgar porque você não sabia. Você viveu lá num lugar, não sei aonde, onde você nunca ouviu falar sobre meu filho. Mas vamos ligar o gravador. Vamos ligar o gravador. Todas as pessoas, todos os homens, eu vou julgá-lo pelos seus próprios padrões, os padrões que eu coloquei em você. Então Romanos 2 diz, e Kafka diz, que todo mundo que realmente pensa sobre o que ninguém devia fazer, é um julgamento para si mesmo. É um padrão. Então, por causa disso, todos os seres humanos lá no fundo têm culpa, têm um sentimento de culpa. Querem esconder e ficam surpresos depois de um certo tempo, como o Joseph K. Será que eles sabem? Será que eles descobriram? E aí, cada vez que você envelhece, isso fica pior, não é? Porque você vê, o cinismo em nós cresce com a idade. E é por isso que o livro começa com ele com 30 anos. Então, todos os homens estão vivendo esse processo e eles abafam isso com clichês. Paulo diz isso, que eles suprimem a verdade de Deus. Então não há nenhum descanso. Como nós vimos então, só um evento traumático, como a poção que o Dr. Jacob tomou, ou como Paulo, ao ver a glória de Deus em Cristo, pode mostrar aquela face hedionda do Mr. Hyde, que era tão diferente. Quando Edward Hyde, quando Jacob se transformava em Hyde, a feição dele mudava, ele ficava mais peludo, todo mundo não podia olhar para ele sem sentir uma certa... Paulo diz... só isso, só essa iluminação pode fazer você olhar no espelho a face, sem nenhum clichê, como Paulo no caminho de Damasco. Ele foi obrigado a ver que aquilo que ele fazia, que parecia ser algo zeloso, bom, ele era um lobo voraz, abaixo da religiosidade dele e do zelo dele para com as coisas de Deus, que fazia ele perseguir os cristãos. Havia um incrível ego, um desejo de obter glória, um desejo de ser superior às pessoas, um desejo de estar lá no alto da pirâmide. Então Paulo, naquele dia, ele viu a face de Edward Hyde. Ele teve iluminação verdadeira. Ninguém pode
de fato ter ido até a cruz. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco, ido até a cruz sem ter enxergado isso. Enquanto há clichês, nós não entendemos, nós não acreditamos, nós fingimos que não há lá o gravador. Eu lembro de um filme, sei lá, um tempo atrás, até essa semana, Harrison Ford caiu com um avião, né? Estava pilotando, um avião caiu, não sei como, o cara deve ter quase 80 anos que é pilotando avião, né? E é o último filme da série Indiana Jones, A Última Cruzada. O pai dele, que é Sean Connery, né? Sean Connery, ele a vida inteira quis achar o Graal, assim, o Graal. E ele orava por iluminação no filme, né? Por iluminação, ele queria iluminação, mas a iluminação que ele pedia a Deus era como encontrar o Graal, porque ele tinha uma ambição para encontrar o Graal. O Graal é o cálice que Jesus bebeu no dia da Santa Ceia. Essa é a lenda, né? Ele tinha essa coisa, e por causa disso, por causa dessa fascinação pelo Graal, ele achava que era o Graal, por causa das coisas de Deus, assim, sabe, que aquilo tinha um valor. Ele abandonou seu filho, ele abandonou sua mulher, ele destruiu sua vida, porque ele era obcecado nessa coisa do Graal. No final eles acham um Graal. Ele até dá um tiro, então é uma coisa assim, né? E tudo onde o Graal está entra em colapso, começa a cair, gente morrendo. E ele que orou por iluminação, quando todo mundo está tentando fazer qualquer coisa para pegar o Graal, enquanto não desaba tudo, ele diz para as pessoas, deixa lá, não pegue. Ele diz, eu tive a iluminação. O que está dizendo é o seguinte, o final do filme é ele e o filho, saindo até de uma paisagem famosa, não é? Saindo assim da caverna de cavalo com o filho dele, é como se ele tivesse visto assim, eu não queria o Graal por nenhum motivo nobre, era ego, era glória, eu percebi, eu destruí minha família, eu abandonei meu filho, agora meu filho aqui está um senhor já, eu um velho, agora vamos sair juntos, por quê? Porque eu gastei a vida inteira fingindo que eu estava buscando algo por causa do seu valor, por causa das coisas, daquilo que Jesus tomou o cálice, mas na verdade eu queria a glória, eu queria o destaque, é isso, eu queria o lugar. E a iluminação, entre aspas, foi ver que o que ele buscava não tinha nada a ver, não tinha nada de nobre na sua busca. Que ele perdeu, na verdade, tudo que era nobre. É óbvio que é ralo, né? É Hollywood. Mas é uma ironia. Há um desejo de glória, e ele perdeu tudo fingindo, usando um clichê de que ele está fazendo algo grande, algo maravilhoso, algo importante, quando na verdade ele só estava buscando glória para si mesmo. E nós vimos então que Stevenson estava certo, muito mais do que a igreja dos nossos dias, em 3 coisas. Primeiro, ele disse que há esse ego mau no ser humano. Em segundo lugar, nós vimos que ele disse que ele é raid, ele é hediondo, mas ele se esconde. E em terceiro lugar, nós vimos que quanto mais você tenta ser bom, pior fica. Isso é estranho, não é? Então, eu comecei a falar, depois que o Sr. Hyde comete vários crimes, o Dr. Jekyll percebe que ele não pode ficar daquele jeito, então ele nunca mais toma poção para se transformar, e ele decide que ele vai ser bom, que ele vai dar dinheiro para os pobres, ele é rico, né? Aí, então ele começa a jogar fora assim, toda a riqueza da família, fazendo caridade, ajudando os pobres, ajudando os necessitados. Ele começa a fazer aquilo porque e durante 3 meses ele não só não toma poção, mas como ele começa a fazer isso tudo, ele diz assim, eu resolvi na minha conduta futura redimir o meu passado. Eu posso dizer com honestidade que minha decisão foi proveitosa e trouxe algum bem. Todos que estão à minha volta sabem quão sinceramente nos últimos meses do ano passado eu trabalhei para aliviar o sofrimento das pessoas, através da medicina, através do meu dinheiro. Então ele entrou na fortuna da família e esvaziou o bolso.
Ele começou a fazer toda sorte de caridade, aliviar o sofrimento. Ele abriu a sua casa, a sua casa rica, ele abriu todas as coisas. E aí ele está no auge desse monte de ações maravilhosas. E um dia ele está no Regent's Park, em Londres, numa manhã assim, fria. Ele está olhando as pessoas e olhando para elas, analisando elas, e pela primeira vez, ele de repente se sente mal e ele se transforma no Mr. Hyde sem ter tomado poção nenhuma. O que Romanos 7 diz, e o que Stevenson faz aqui, é mostrar que ao tentar ser bom ao máximo, quem ficou forte foi o Mr. Hyde. O Mr. Hyde ficou mais forte. Assim. E eu acho que é isso que os cristãos perdem o tempo todo. Em Romanos 7, Paulo diz assim: a lei é boa, mas é impotente. Mas ele não diz só isso. A lei é boa, não há nada errado com ela. A lei de Deus é justa, santa e boa. Mas Paulo não diz só que a lei de Deus, a lei é impotente. Ele diz mais. Não é que ela é incapaz de lidar com o meu mal interior. Não é que ela não me afete, ela me afeta. Ela reforça o meu mal interior. Meu mal é tal que quando você diz para ele não fazer algo, em vez de se enfraquecer, isso aumenta o seu poder. Aumenta o seu poder. Ele diz assim no 5: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Você vê, as paixões despertadas pela lei. Não é que a lei não tem um efeito em mim, não é isso que esse simples diz. Olha, a lei não adianta, ela não tem nenhum efeito em você. Ela tem um efeito, só que ela tem um efeito por causa da maldade que há no homem, tamanha maldade, ela desperta mais esse mal. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, a lei desperta elas. Minhas paixões pecaminosas, não é que elas não são afetadas pela lei, e a lei não pode fazer nada. O que acontece é que elas são despertadas. Quanto mais eu tentei ser bom, quanto mais o homem tenta ser bom, é o que ele está dizendo, mais as paixões se incendeiam. Então, finalmente, o Jacob está ali pensando: olha, eu fiz muitas coisas boas agora. Então você vê, o primeiro, há um mal em todos nós. Em segundo lugar, o nome dele é Hyde, ele se esconde, ele é hediondo. Em terceiro lugar, a força de vontade moral, o esforço para fazer de si alguém bom e aceitável, faz você ainda pior. Então, o que ele diz é que a ideia de que existe dois de nós faz parte do engano. Nós sabemos que o Stevenson não entendeu a segunda parte, a batalha que nós não podemos perder, mas ele entendeu grandes e importantes coisas. Ele está certo que há uma batalha que muitas pessoas no mundo sequer percebem. Ele está certo que a maioria das pessoas nem sequer vê a peleja. Ele está certo que você tentar arduamente a se tornar bom, faz você se tornar pior. Você vê, é o cara que se sente cada vez mais bom que condena mais, não é assim? Ele ali é egoísta, ele lá não é bom. Isso que ele está fazendo, não está fazendo ele alguém melhor, está fazendo ele mais orgulhoso. Era o que ele estava sentindo naquele parque, naquele dia. Me comparando com as pessoas, eu estou melhor. Você vê, o cara está piorando. O cara está piorando. É isso que está falando, é isso que o apóstolo Paulo fala. Então, a Bíblia diz que depois da conversão, a batalha é guerreada em termos totalmente diferentes. Isso ele nunca vai compreender. Então, a Bíblia não diz simplesmente que você traz Cristo. Quando se converter, ser trazido para o reino de Deus, não é
Você traz Cristo para a sua vida e em seguida Ele te ajuda a se esforçar mais para você conseguir ser bom, conseguir melhorar. Ele diz que quando Cristo entra na sua vida, a batalha torna-se uma batalha diferente do que era antes. Paulo diz que lutou em condições diferentes, que lutou com armas diferentes, que tudo era diferente. Ele lutou com uma consciência diferente de todas as coisas. Não havia mais clichês, havia um poder. Em primeiro lugar, o cristão deve entender que a luta, que ele não pode perder a luta depois que alguém é regenerado. Quando ele está lutando agora a batalha em que Cristo é um com ele, e ele não pode perder a sua batalha, a batalha que leva a isso. O que Deus te mostra não é que o seu ego mal tem que morrer, mas aquilo que você achava bom. Sabe, a primeira coisa que você tem que fazer não é apenas pedir a Cristo em seu coração força para lutar contra o seu mal. Você tem que se converter do seu lado virtuoso. Qual é o grande problema das pessoas? É que elas acham que não são totalmente mais. O grande obstáculo é exatamente aquilo que você acha virtuoso em você. O pecado, aquilo que você acha que é o mal em você, é mal, mas não é um mal que te impede. Porque você vê, não é o pecado que nos impede. O que nos impede é nós acharmos que nós não somos tão maus como somos. É o lado virtuoso. Ou seja, você tem que chegar à conclusão de que o seu lado virtuoso é mal, que é só um reflexo do Mr. Hyde, que o Jekyll não é bom. Agora, isso é intrigante, porque normalmente a gente até aqui nesses domingos usamos o Stevenson e depois o apóstolo Paulo, mas vamos fazer o contrário. Paulo diz assim em Romanos 7, 22, porque em meu ser interior eu tenho prazer na lei de Deus, ou pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Paulo está falando como cristão, porque ele diz em Romanos 8, 7, que nenhum homem que não é regenerado pode ter prazer na lei de Deus. É inimizade contra Deus a mente dele. Ele diz assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ele não vai submeter à lei de Deus, porque ele não gosta da lei de Deus. Ele diz que a mente humana natural, intimamente odeia Deus. E quando eu olho para isso, eu acho um texto muito espantoso. Por quê? Porque quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte, todas as pessoas que não se converteram, não foram regeneradas, e ele está falando dele mesmo, porque durante muito tempo da vida dele, ele era assim, elas odeiam Deus, e elas odeiam a lei de Deus, elas não gostam da lei de Deus. E eu acho isso espantoso, porque esse é um verso famoso, mas muitas pessoas não percebem o quão surpreendente o que Paulo está escrevendo é. Porque Paulo está descrevendo ele mesmo quando ele não era cristão, quando ele não era regenerado. Ele está dizendo, todos os homens naturais odeiam a lei de Deus. E eu vou te mostrar porque é surpreendente. Quando Paulo, ele está dizendo, quando eu não era regenerado, eu odiava a lei de Deus. A minha mente era inimizade contra ele, inimizade. Agora, que ele é um cristão, o seu ser, o seu ser interior ama a lei de Deus, mas não antes. Agora você pergunta, como pode ser isso? O apóstolo Paulo era um homem da lei. Filipenses 3, por exemplo, 4, 6 diz, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Então você pode ler Atos 8, 9, Paulo se debruçou sobre a lei de Deus, ele obedeceu, mais do que ninguém, ele pregou, ele ensinou. Paulo desde criança memorizou a lei de Deus, porque esse era o método de ensino. Ele empurrou outras pessoas porque achou que elas estavam indo contra a lei de Deus. Como no mundo você pode entender o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu odiava a lei de Deus, eu odiava a Deus. Mas quando você vê isso, você pensa, isso é surpreendente. Ele era um cara incrivelmente moral, incrivelmente religioso, no fundo do seu coração. Ele está dizendo, o motor
que bombeava as coisas, não era amor a Deus, mas parecia, quando você olhava para Paulo, que ele estava ensinando a lei de Deus, memorizando a lei de Deus e obedecendo a lei de Deus. Ele dizia: eu odiava. Todos nós, com a nossa mente natural, odiamos a lei de Deus. Ou seja, ele se ressentia de Deus por fazer isso. Todo mundo se ressente, é o que ele diz. Então Stevenson fica bem próximo a isso, porque ele diz exatamente isso, que o Dr. Jekyll, ele tentou durante 3 meses superar o Hyde, o seu lado mal, superar e mostrar que o lado bom dele podia vencer. Então um dia ele estava lá no parque, como eu falei, depois de estar tentando ser bom, generoso, cuidado, todo mundo dar dinheiro, abrir sua casa. O texto diz assim: eu estava no Regent's Park e ele foi invadido pelos gorjeios invernais e pelas agradáveis aromas da primavera. Sentei-me num banco a apanhar sol. O animal que havia em mim roía os ossos da minha memória. O lado espiritual, um pouco diminuído, prometia penitência subsequente, mas não tomava a iniciativa de começar. Afinal, eu pensei, ele estava falando no parque, eu era como todos os demais ali no parque. E então eu sorri, comparando-me aos outros homens, comparando a minha vida ativa de bondade, boas obras para com o necessitado, pobre, para com aquelas pessoas que foram negligenciadas. Nesse momento em que eu me vangloriava com esses pensamentos, eu fui invadido por um mal-estar, seguido de um enjoo horrível e uma terrível estremecimento. E quando eu me recuperei, eu me senti fraco, e eu dei-me conta de que eu estava operando uma alteração na disposição dos meus pensamentos, uma maior audácia, um desprezo pelo medo, uma dissolução dos vínculos que representava a minha obrigação. Olhei-me do alto a baixo, o fato caía disforme sobre os meus ombros encolhidos, e a mão que repousava sobre o meu joelho era nodosa e peluda. Uma vez mais, eu me transformara no Mr. Hyde. Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que ele está dizendo? É exatamente a mesma coisa. Ele chega tão perto. Essa é a diferença do cristianismo de todas as outras religiões e de todas as ideias que os homens fazem a respeito dele mesmo, com os seus clichês. Essa é a diferença entre a batalha que você não pode vencer e a batalha que você não pode perder. Enquanto o homem acredita que ele pode fazer algo que compense o mal que ele é, que faça ele digno diante de Deus, que faça ele aceitável. Cada vez que ele faz coisas boas, para isso, ele se torna pior, mas distante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que esses homens altamente imorais estavam muito mais distantes de Deus do que aquelas pessoas que estavam no lixo da moralidade. Essa é a diferença entre a antiga e a velha batalha. Aquela antipatia horrível entre o bem e o mal em nós, entre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, acaba, e nós descobrimos: tudo é só uma face do Mr. Hyde em mim, porque aquela parte que eu achava boa em mim, aquela parte era má, era orgulho, era eu tentando ser o meu salvador. É o que Paulo descobriu, é o que Paulo diz: aquele Paulo zeloso, aquilo era pura vanglória, puro orgulho. Não existia uma face boa de verdade. Paulo viu, e Robert Louis Stevenson viu, não é? Que quando Jacob tentou se tornar incrivelmente justo, ele estava tentando resgatar a si mesmo, ele estava tentando salvar a si mesmo. Ele acreditava que havia algo que o homem pode fazer para torná-lo aceitável diante de Deus, para purgar seus pecados, para expiar seus pecados, para propiciar diante de Deus aquilo que é mal, para compensar. Mas ele descobriu que quanto mais ele tentou, mais ele se tornou Hyde. Ou seja, aquilo era pura maldade. Ele se tornou Hyde através da sua autojustiça. Assim ele descobriu que você pode se tornar Hyde através da sua injustiça, da sua maldade, sabe, que atingia as pessoas, que feria as pessoas, como o Mr. Hyde fazia. Mas ele descobriu que ele se tornava Hyde quando ele era totalmente Jacob, quando ele queria ser justo, bom, e ele começava a achar que ele era bom e justo, ele se tornava Hyde também. Ele descobriu que você pode se tornar Hyde, cada vez mais Hyde, sendo
justo, achando que é justo, ou fazendo aquilo que você acha ser injusto. Tudo em você opera para o mal. Essa é a descoberta. Aquilo que Stevenson só mostra, Paulo fala de forma explícita. Então, não há diferença, na verdade, é o que está dizendo, entre Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Os dois estão tentando salvar a si mesmo. Há um Hyde que está tentando salvar a si mesmo, e há um Jekyll que está tentando salvar a si mesmo. O Jekyll está dizendo, na minha moral, e no meu esforço, e nas minhas boas obras, e na minha caridade, eu vou me sentir bem comigo mesmo, eu vou salvar a minha alma, eu vou ser digno que Deus olhe para mim com favor. Ou seja, tudo que Jekyll quer é salvar a si mesmo. E o Hyde está dizendo, eu não me importo, eu vou viver a minha vida do meu jeito, porque essa é a maneira de eu viver e ser pleno naquilo que eu sou. Os dois não queriam que Deus fosse seu Salvador. Em vez de Deus ser o meu Senhor, eu vou mostrar, através da minha vida boa, que Deus tem que me salvar. Que eu não sou igual a todos os homens. Que se todos os homens merecem o juízo de Deus, eu não mereço, eu não sou igual a todo mundo. Não é? Eu usei o meu livre-arbítrio, eles não usaram. Deus tem algo para me honrar. Quando Ele me compara com os outros, Deus tem que ouvir as minhas orações. Por quê? Porque eu sou isso, eu sou caridoso, eu luto, eu sou uma pessoa que faço o bem. O que Edward Hyde está fazendo? Ele está correndo e dizendo, eu vou fazer o que diabos eu quiser. Você vê, ambos estão dizendo, Deus, nós somos capazes de viver as nossas vidas, de nos salvar. É muito interessante. Os dois estão dizendo, eu vou ser o salvador da minha vida. Eu não preciso de um salvador assim, totalmente. Então, naquele banco do parque, Robert Louis Stevenson entendeu, parece entender, que Jekyll, quando se torna mais Jekyll, ou seja, o homem quando se acha mais bom, ele se transforma mais em Hyde, mais em mal. É por isso que é o choque no livro. Quando ele tentou durante meses ser bom, foi a hora que ele não precisou mais de uma poção para se transformar. Para o Hyde assumir o controle total, o mal assumiu o controle total, quando ele achou que ele era bom, que ele podia compensar o mal com o bem. Então, essa é a realidade para todo mundo que entendeu o Evangelho, porque o Evangelho não é que você dá a Deus algo, Ele te dá em troca. Você dá a Deus justiça, então Ele, em retribuição, te dá salvação. No Evangelho, Deus, através de Cristo, te dá tudo, porque você não tem nada. Você não é dois. Você não tem uma coisa boa e uma coisa ruim que está tentando lutar. Não. Você percebe, Deus te dá justiça. Ele tem que te justificar, você não tem nada. Ele te perdoa, Ele te salva, Ele te resgata. Ele tem que te dar fé. Ele tem que regenerar você. Você não pode contribuir com nada. Cada vez que você tentou e tenta ser melhor, você só consegue ser pior. Você consegue ser alguém que olha para as outras pessoas e achar que merece alguma coisa de Deus. É por isso que as pessoas dizem, não sei porque que Deus está deixando isso acontecer. Ele tem que resgatar. Então o que acontece, o que o apóstolo Paulo diz é que nessa batalha que o regenerado vive, a batalha que ele não pode perder, a gratidão assume um lugar na vida que jamais teve antes. Paulo está dizendo, antes de me tornar cristão, quando eu obedecia à lei, eu não estava fazendo isso por Deus, eu não estava fazendo isso por prazer, eu odiava a lei, eu odiava isso, mas então por que eu fazia? Porque eu queria me sentir bem comigo mesmo. Ao fazer aquilo, segundo a lei externa, ser irrepreensível, eu me senti o fariseu dos fariseus, o hebreu dos hebreus. Eu fiz isso para que eu pudesse me sentir superior aos outros, para sentir que não era mal como eles. Eu fiz isso para sentir que Deus me devia alguma coisa, que Deus me devia uma salvação, bênçãos, o seu favorecimento. Mas eu odiava a lei. Você vê, eu não fazia isso por deleite nela. O que significa que ele odiava a lei e alguma coisa aconteceu. Então o primeiro passo para vencer essa batalha
Não é o que Deus faz, não é entrar no nosso lado bom para ajudar a gente a lutar contra o lado mal. A conversão é a morte do seu ego virtuoso. É a morte do seu eu. Você vê que todo ele está condenado. E é exatamente aquilo que você acha ser virtude em você, que é o grande obstáculo entre você e Deus. É por isso que um homem que chega diante de Deus e diz: Deus, ser propício a mim, pecador, desce justificado para cá. Você não há mais obstáculo. Mas aquele que ora lá do lado diz assim: Senhor, graças a Deus eu não sou como aquele publicano ali. Eu não bebo, eu não faço isso, nunca traí minha esposa, nunca fez isso, nunca. Obrigado, Deus. A Bíblia diz o quê? Esse Dr. Jacob não desceu justificado para casa. Sabe, então a primeira coisa é essa. Agora eu tenho algo que eu não tinha antes. Não é que agora, Paulo está dizendo, você vê, não há mais nenhuma luta. Ainda há o pecado. Eu ainda vejo o pecado, isso é interessante. Ele diz, muitas das coisas que antes eu fazia, ainda há uma luta. Deus, ao nos justificar, Ele quebra o poder do pecado em nossas vidas. Mas então Ele manda nós mortificarmos o pecado. Ou seja, o pecado não tem mais a nós como senhor de escravos, mas ele é um inimigo. O inimigo no qual nós vamos ter que enfrentar. A carne milita contra o espírito contra a carne. Então ele não está dizendo que a grande mudança, quando você foi regenerado, não é no sentido de que você agora se tornou uma pessoa perfeita. Você ainda vê coisas em você que tinha antes. E essa é a grande luta. É isso que você mortifica. Como um não cristão, você tinha conflitos internos. Agora havia um conflito interno entre a ideia de que você era bom, com tudo de ruim que você via, e você tentava abafar com clichês. Agora há um conflito interno ainda. Porque o espírito que habita em você agora milita contra a carne contra o espírito. Paulo diz, a diferença não é que não há mais um conflito interno, ele é diferente. As bases são diferentes, houve uma mudança no meu coração. Antes eu basicamente odiava a Deus, e tudo que eu fiz para obedecer e para fazer o que é certo, era por orgulho, era para ser o meu próprio salvador, é para achar e para sentir que Deus me devia algo, que Deus devia me honrar. Eu fiz tudo por ressentimento. A mola principal, o homem interior, que me impulsionava, era um ressentimento contra a lei de Deus. Eu queria mostrar o quanto eu sou um ser que merece algo de Deus, e não só graça ao indigno e ao miserável. Eu obedeci a Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas eu obedeci reclamando, eu estava relutante. Eu fiz não para agradar a Deus e glorificar a Deus, eu obedecia para me deliciar com a obediência e achar que eu era melhor que as outras pessoas, e achar que Deus me devia algo. Eu não agradava e me deliciava com a lei de Deus, ela não era uma delícia para mim, ela era um meio para colocar Deus em dívida comigo, e ela era um meio para me sentir melhor que os outros homens. Eu coloquei todo mundo em dívida comigo. Deus estava em dívida comigo porque eu era o fariseu dos fariseus. Os homens estavam em dívida comigo porque eu era muito melhor do que eles. Era assim, a lei me fez me tornar mais Mr. Hyde, mais mal. E eu nem via. Eu achava que eu era mais justo mesmo. É por isso que ele é hediondo e se esconde. Então quando ele se converteu, quando Paulo entendeu o Evangelho, esse eu virtuoso dele, que odiava a Deus, foi desmascarado. Esse eu bondoso dele foi desmascarado. Ele diz, não há nada em mim, não há nada de bom em mim, não há nada de bom que habita na minha carne. Isso é que é conversão. Miserável homem que sou. Não há o Dr. Jacob em mim, não há, tudo era mal. Quando eu era melhor, eu ainda era mais mal ainda. A segunda coisa, é claro, não é? Primeiro há essa visão de que aquilo que era bom em você era mal, tão mal quanto o que é mal. E você lida com isso através do Evangelho agora.
Como assim? Sabe, por 3 coisas. E é tão fácil que nós podemos perder. Primeiro ele diz: miserável homem que sou. Ele não é mais aquele homem que acha que realmente há algo nele, um bem nele que pode compensar algo mal. Ele percebeu que ele usava a lei para colocar todo mundo em dívida com ele, Deus em dívida com ele, para ele poder dizer: por que Deus está fazendo isso se eu sou assim, se eu sou assim, se eu sou assim? Por que Deus permite isso na minha casa? Porque essas pessoas, elas são piores que eu, na comparação. Era o que o Jake estava fazendo no parque, naquele dia, quando se transformou. Então, miserável homem que sou, essa é a primeira coisa que ele diz. Se eu tentar mais difícil a ser bom, eu não consigo colocar o Mr. Hyde de volta na garrafa. Eu não consigo pegar um mal que há em mim e colocar na garrafa. Eu não consigo. Você não pode nunca colocar o gênio que você achava que era a sua parte má na garrafa. A sua parte boa que você achava boa não pode. Então o primeiro passo é esse: miserável, quão impotente eu sou. Que espécie de ser eu sou que a lei de Deus desperta em mim toda espécie de paixões mais. Que espécie de ser eu sou que quando eu tento ser bom, eu sou pior. Que espécie de ser eu sou que quando eu uso a lei de Deus, eu uso para colocar Deus em dívida comigo e para me sentir melhor que os outros homens e para achar que eu realmente posso ser o meu salvador, ou posso participar da minha salvação, ou posso colocar Deus em dívida comigo. A segunda coisa é isso: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode livrar alguém assim? Você vê, não há recursos, não há em mim o Jacob bom que pode me ajudar a salvar, ou colocar Deus. Ele se afasta das coisas que ele pensou que poderiam resgatá-lo. Ele se afasta de todas as coisas, toda a bondade humana que poderia compensar e finalmente resgatá-lo. E em seguida ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora olhe para isso com cuidado, porque isso é o segredo para nós cearmos. Em primeiro lugar ele diz: eu vejo que não há nenhuma salvação em mim, eu sou um miserável, não há nenhum bem em mim. Aquilo que eu acho melhor em mim só opera a coisa mais, me faz ficar mais diferente de Deus, mais diferente de Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Quanto mais eu igual o Dr. Jacob, distribuo dinheiro, ajudo, mais eu me sinto melhor, mais eu sinto que eu sou um ser humano melhor, que eu mereço alguma coisa, que eu não sou igual aos outros, eu fico pior, eu não melhoro. Então, eu vejo que não há nada em mim, nada em mim que pode me salvar. Mas aqui está o Evangelho. Jesus Cristo veio à terra. Você pode dizer: ué, mas ele sofreu. E você pode dizer assim: mas ele não era igual a mim exatamente. Ele não tinha nenhum mal. Ele não tinha o Hyde nele. Não tinha. Jesus é totalmente homem, 100% homem, mas não um homem caído. Jesus não é um homem caído, ele é um homem como um homem devia ser. 100% homem. Então Deus colocou ele, eu diria, na garrafa com o diabo. Ele não tinha um Hyde, mas ele foi colocado no mundo de Hyde. Ele pôs no mundo de Hyde com o diabo e com o Hyde. E o que aconteceu? Imagine se você for totalmente santo, viver num mundo como o nosso. Conhecer o pensamento de todas as pessoas que estão à sua volta, que se deleitam no pecado. Quanta coisa que você mais odeia o pecado. Imagine o que é passar 33 anos num mundo assim. Para Deus. Esse mundo se enfureceu contra ele. Esse mundo cuspiu nele, o diabo tentou induzi-lo de todas as formas assim. No final o diabo se enfureceu, agitou as pessoas e a maldade das pessoas junto. E toda a carga possível foi colocada sobre ele. E Cristo fez o tempo todo o que você nunca fez. Ou seja, ele nunca amou outra coisa a não ser Deus e a sua lei.
ele nunca cedeu a nenhuma tentação contra todo esse mal feito contra ele. Ele sempre obedeceu, ele sempre amou, ele nunca sucumbiu, ele nunca foi anulado pelo mal à sua volta. E quando ele morreu na cruz, ele tinha vivido esta vida, e ele ressuscitou dos mortos. E a Bíblia diz que ele não é, depois que nós estamos no reino de Deus, ele é. Mas ele não veio ao mundo para ser um exemplo para as pessoas que não estão nele. Porque é ridículo imaginar que Jesus pode ser alguém que possa ser imitado com os poderes do homem. O que ele fez foi como Davi quando lutou contra Golias. Golias representava o exército de Israel. Se ele vencesse, a vitória era de todo mundo. Então Jesus representava todos aqueles que o Pai deu a ele. Por isso que Romanos 8:33, como nós lemos no início do culto, diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É isso. Ele representava. Significa que Deus trata você como se você tivesse resistido tudo durante toda a sua vida. Você estando em Cristo. Ele te ama e te aceita como se você tivesse feito tudo certo todo o tempo, como se todos os teus pensamentos tivessem honrado Ele, todas as tuas atitudes tivessem honrado Ele, e tudo que você fez foi tudo completamente cheio de humildade e totalmente voltado para a glória dEle, porque foi assim que o Filho dEle viveu no mundo. O que faz de você um cristão que o ajuda a superar o pecado, não é simplesmente você dizer: olha, eu não posso me salvar, Cristo só pode. Não, isso não é suficiente. Nem mesmo dizer: que miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte. Isso você vai ter que passar por isso, mas também não. É Jesus Cristo, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo da batalha que você não pode perder. É que quando você viu tudo isso, o teu coração se enche de gratidão, de um amor a Cristo. E o poder do pecado que te escravizava foi cancelado, e agora o poder motivacional seu não é mais deixar Deus em dívida contigo, ser melhor que as outras pessoas, é honrar Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. O que te impulsiona é gratidão, gratidão, gratidão. É por isso que é a batalha que você não pode perder, porque todos os poderes motivacionais que o Espírito opera em você são totalmente diferentes. É por isso que essa guerra, ela é guerra diferente. Não é que você vai tentar mais difícil e mais difícil. Você pode agradecer pela provisão de Deus em Cristo em todas as batalhas que você enfrenta. É isso, é essa gratidão, esse amor que nos constrange. Você vai e você luta, ainda há uma batalha, ainda há uma guerra que não pode ser perdida, e esse é o poder motivacional, é a alegria da gratidão infinita em tudo que Cristo foi. Quando você descobriu esse mal infinito em tudo aquilo que você achava até bom em você. Por exemplo, se você está lutando contra a raiva e ressentimento contra alguém que manchou sua reputação, você não vai dizer assim: bem, eu vou ser um bom cristão, eu vou ser bom para essa pessoa, eu vou fazer ela se sentir muito mal, porque eu vou ser tão bom para ela, depois que ela foi má para mim, que ela vai se sentir mal de ter me tratado mal, porque ela vai ver que eu vou tratar ela bem. O que você está fazendo? Você está fazendo o que o Dr. Jekyll fez. Você é apenas o Hyde ainda funcionando. Você é apenas funcionando da velha maneira. Você é apenas o Hyde tentando ser bom. Não. O que você faz? Você diz: eu sou fraco. Em mim não habita bem algum. Mas por quê? Por que eu vou? Porque eu ficaria irritado com a minha reputação, sabendo que Deus está totalmente satisfeito comigo em Cristo. Você se vira e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Eu não tenho que lutar para ser o salvador da minha reputação. Graças a Deus por Jesus. Deus se importa comigo. A minha reputação diante de Deus é perfeita por causa de Cristo.
Ele é meu amigo, Cristo é meu irmão, mesmo que seja o meu rei. Eu o amo mais do que qualquer outra coisa. Deus é totalmente satisfeito comigo. A minha reputação com Ele é essa. E você agradece a Deus pela salvação completa em Cristo. Então você não pode ter amargura. Você vence o pecado da amargura. Por causa do graças a Deus por Jesus Cristo. Porque você só poderia manter a amargura se você tira a sua reputação das pessoas, dos homens. Mas como não é aí o lugar mais que você tenta salvar a sua reputação, não há lugar para amargura. O pecado da amargura é derrotado. Essa é a batalha. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas, os frutos do Espírito, contra esses não há lei. Olha, porque é essa expressão, todos os seus pecados, sua amargura, sua falta de autocontrole, todos os seus problemas, são uma maneira que você tenta salvar a si mesmo. Você acha que você tem que fazer assim mesmo, você tem que fazer justiça, você acha que você tem que fazer isso, e todos os seus problemas é uma maneira de você salvar a si mesmo. Quando você descansa totalmente no Salvador, é assim que Jesus pode ser uma ovelha muda, sendo levada para um matadouro. Quando você tem esse prazer infinito, então você agradece a Deus em como Cristo te resgatou. E você pode descansar nele, ainda que o mundo diga algo, como Paulo diz, nós somos considerados lixo do mundo, mas nós não nos importamos, nós sabemos, que pela graça de Deus, nós somos participantes do seu reino. Antes, eu tentaria salvar minha face diante do mundo, mostrar que eu não sou um lixo, mas agora, esse Jacob, que lutava para ser seu salvador, não existe mais. Eu estou totalmente, graças a Deus por Jesus, a gratidão infinita pelo que Cristo fez que resolve isso. Então é por isso que Paulo disse que você estava casado com a lei. Como eu disse, aquele início é o ponto da virada. O Espírito ainda continuará usando a lei. Mas nós não estamos mais casados com ela. Ser casado com a lei significa que, enfim, legalmente, você não quer estar à altura dela, que é perfeita. Mas estar casado com a lei significa também que você estava recebendo o seu próprio ser e ego do seu desempenho. Você estava olhando para o rosto da lei dizendo, olha o que a lei diz, olha o que eu estou fazendo, eu sou bom, eu não sou totalmente mal. Muitas coisas boas em mim, porque eu sou obediente, porque eu sou moral, porque eu sou religioso, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, porque eu faço todas essas coisas. E agora eu sei que eu sou uma boa pessoa. Oh Deus, obrigado porque eu não sou como aquele que não faz isso. É assim, casado com a lei. Você está tentando provar a si mesmo e a Deus que o seu desempenho moral é muito melhor do que o dos outros. Você está casado com a lei. Se for esse o caso, se é assim que você vive, você ainda está casado com a lei. Paulo diz assim em Romanos 7,6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Você sabe por quê? Porque o motivo dominante da vida ou era o orgulho ou o medo. Você pode ser incrivelmente bom, você pode ser incrivelmente moral, mas a estrutura motivacional é o medo e o orgulho. Por exemplo, se você está casado com a lei, você é uma pessoa que muito boa, faz muitas coisas que você acha caridosa, imoral, e você tenta não mentir. E por quê? E por que você, por exemplo, não mente? Porque você precisa sentir que você não é como a gentalha à sua volta, né? E por mais, porque você tem medo. Mesmo você sendo religioso, mesmo você dizendo ser cristão, você tem medo que Deus vai te pegar, medo que Deus vai te condenar, Ele vai mandar você para o inferno. Você não ama a lei, você tem medo. Você tem medo de ser pego. Você tem medo que o pardal esteja ligado. Todo mundo nessa cultura, fora e dentro da religiosidade, vai para o bem pelo medo e pelo orgulho. Você não quer ser como aquelas pessoas horríveis
E você também não quer, esse é o orgulho, e também você não quer que as pessoas descubram as motivações internas que você pensa. Você também não quer ser pego, e você não quer que Deus puna você. Medo, medo, medo. Você sabe que se você, em certo sentido, quer ganhar a sua salvação, o teu orgulho quer isso, e que você quer ganhar a sua autoimagem, e que você quer se livrar daquilo que te coloca medo, e você faz isso baseado no desempenho. Isso é estar casado com a lei, e você é esmagado pela crítica, você é esmagado pela verdade bíblica de que o homem é totalmente mau e não merece nada de Deus, e que a sua fé é um dom de Deus se você a tem, e que Deus atraiu o homem a Cristo, Deus levou ele a Cristo. Tudo isso ofende, você está furioso, você não pode lidar com o fracasso. E quando você tenta lidar com medo e com orgulho, você sempre fica em autoabsorção. Sempre que você é motivado pelo medo, você pensa em você. Por que você sente medo de uma coisa? Porque quando o medo te controla a não pensar em mais nada a não ser em você mesmo. É isso que o medo faz. É por isso que o medo não pode ser a motivação para você honrar a Deus. Porque medo é pensar em si mesmo, é pensar em consequências. É pensar no que pode acontecer com você. Você vê, não é a motivação que, quanto eu amo a tua lei. É a autoabsorção, ainda é orgulho e medo. Você sabe, o medo sempre pensa em si mesmo. E quanto a mim, o que vai acontecer comigo? Com a minha reputação, com a minha vida? É assim que o medo, mesmo aquela coisa que nós achamos melhor em nós, é operada pelo medo e pelo orgulho, pelo medo e pelo orgulho. Como as pessoas vão me tratar? O medo é incrivelmente egoísta. O medo e o orgulho estão juntos. Então você pensa, eu vou ser realmente bom, então Deus vai ter que me abençoar, e as pessoas vão ter que reconhecer que eu sou uma pessoa boa. Eu vou ter uma reputação. Isso só faz você pior. E quanto mais você tenta, pior é. Assim, meus irmãos, ele diz no versículo 4, também vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então você precisa se tornar cônjuge espiritual de Cristo. Ele é que tem que dar a face do seu... Você não precisa da reputação, nem da firmeza, nem do consolo que venha de nada a não ser dele, desse novo marido. Como você tirava da lei? É a lei que você usava para sentir que você era melhor que o outro. Era a lei que você usava para ter uma posição no mundo. Você morreu para a lei, você precisa da face de outra pessoa, você morre. E você se torna, então, esposo de Cristo. No final, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, a gente não sabe exatamente como eles morreram, mas ele morre. Você sabe por quê? Porque a justiça está à porta. Essa é a coisa, antes de nós cearmos. Edward Hyde tinha assassinado muitas pessoas, mas ele nunca era pego, porque sempre que a polícia ia pegar ele se transformava no Dr. Jekyll, que tinha uma aparência diferente e era um cara honrado na cidade. Então sempre que ele estava encurralado, ele agora tinha que tomar poção para virar Jekyll. Ele sempre estava encurralado e tomava poção, aparecia como Jekyll, a polícia, Dr. Jekyll, estávamos procurando. Ele nunca era pego, ele estava sempre se escondendo. Mas o que acontece é que a poção que ele fazia, ele mandou comprar mais material para fazer a poção. E um dos ingredientes fundamentais, quando ele botou, não há a reação que ele esperava. E ele descobre então que na verdade havia algum elemento, não que ele sabia, né? Por acaso havia algum elemento que contaminou a primeira material que ele comprou, é que na verdade era esse elemento que ele não conhecia que fazia ele se transformar. E como ele não sabia que elemento era esse, ele não conseguiu mais fazer. Então ele sabe agora que ele, como Dr. Jekyll, não sabe mais fazer a poção. Quando ele se transformar no Mr. Hyde, ele nunca mais vai poder voltar a ser Dr. Jekyll. Todo mundo vai ter que ver ele como ele é, o Mr. Hyde. E ele então sabe que só há dois caminhos. O Hyde cometeu muitas coisas e a justiça vai enforcá-lo. Então ele resolve fazer essa confissão final e ele vai morrer. Então acaba assim, ele dizendo: passou quase uma semana e agora termina essa confissão sob a influência da última dose
dos antigos materiais. A menos que aconteça um milagre, esta será a última vez que Jacob poderá expressar os seus próprios pensamentos e ver refletido a sua face no espelho e não a de Mr. Hyde. Não quero prolongar por mais tempo o final desta confissão, dessa carta, pois se até agora tem conseguido fugir à destruição, isso sem dúvida tem sido devido a uma estranha combinação de prudência e acaso. Dentro de meia hora, quando eu voltar até a forma odiosa do Hyde e não puder nunca mais me transformar, ele sabe que ele não vai poder mais fugir, e ele vai ter que se encontrar com a justiça. Eu não sei o que ele vai fazer, não é? Você vê, eles eram a mesma pessoa, ele fazia o pó para poder escapar, mas ele não consegue mais. Morrerá Hyde no patíbulo, ele escreve na carta, ele vai ser enforcado, ele não tem para onde fugir. Ele está sendo caçado, ele não tem para onde, ele só conseguia escapar porque ele se transformava com essa cara boa do Jacob. Ou encontrará o valor suficiente para matar a si mesmo, para se libertar a si mesmo no último instante, assim, se matando. Só Deus sabe. A mim isso já não interessa. Esta é a verdadeira hora da minha morte. E o que acontecer daqui em diante, só a mim diz respeito. Assim, pois, ao pousar a pena e ao assinar a minha confissão, eu ponho fim à vida desse miserável Henry Jacob. E acaba o livro assim: não importa o que você faça, sabe aquele gravador? Você não tem como fugir, ninguém tem como fugir da justiça. Haverá um dia do julgamento, não há o que você possa fazer para impedir isso. Então a Bíblia diz que em Isaías 52, 53, agora que nós vamos tomar da Santa Ceia, eles ficaram horrorizados ao olhar para Cristo, porque ele não parecia mais um ser humano. Sua aparência ficou desfigurada, além da aparência humana. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse a ele, nada em sua aparência que nós desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele aos olhos dos outros se tornou tão hediondo que as pessoas não podiam olhar para ele. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Jesus Cristo tornou-se o hediondo, sabe o que o Hyde queria dizer? E ele tomou todo o julgamento que os Hydes que Deus elegeu mereciam. Ele morreu. Então, Efésios 5 diz Paulo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, pela igreja, para que ele pudesse nos apresentar a si mesmo pura, uma igreja pura, bela, sem mancha ou nenhum defeito. A única coisa que isso silencia totalmente, esse graças a Deus por Jesus Cristo, é totalmente a vida voltada para nós mesmos, o medo como motivação, o orgulho como motivação. É por isso que essa é a batalha que o Espírito opera em nós, que não pode ser perdida. O buraco negro que era a nossa alma, que fazia a nossa vida miserável no mundo, em que nós dizemos: eu tenho que ser isso ou eu não serei feliz, eu tenho que ser isso ou a minha vida não vai prestar, eu tenho que ter uma reputação, eu vou fazer o meu nome, Deus vai me dever. É por isso que Paulo lá em Romanos 11 acaba dizendo: quem primeiro deu a ele para poder receber? É porque essa é a conclusão final da declaração do que o homem é, e como ele é salvo por Deus. Então, essa versão moral que diz: eu estou com medo, ou com orgulho, e o orgulho, o medo, mesmo aquele que parece mais espiritual, eu estou com medo de Deus me pegar, e eu quero que eu quero ter algo que Deus olhe para mim e goste, que eu mesmo seja em mim mesmo. Essa parte moral, nossa, é má, totalmente má. E a imoral que diz: eu estou com medo de Deus porque Ele vai me oprimir e vai acabar com meus prazeres. O Hyde também é totalmente má. Você vê, é tudo mal. Mas quando Jesus é o nosso novo cônjuge, quando Ele deu a vida para te transformar e te apresentar puro e imaculado diante dEle, diante do Pai, Ele que te amou assim,
destrói todo medo do teu coração. Você nunca mais é motivado em fazer algo porque Deus vai te condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca mais o medo é a sua motivação. É uma motivação muito mais poderosa. Sua alma e de Cristo são ligadas. Na verdade, a Bíblia diz que o marido e a mulher são uma só carne. Paulo diz no texto. Mas isso eu estou dizendo, grande é o mistério. Não estou dizendo sobre o marido e a mulher. Isso é só apontando para o que Cristo é com a igreja. Se tornar um só diante de Deus. Essa é a realidade. Então eu tenho um novo motivo. Eu tenho gratidão, segurança e amor para viver para a glória de Deus. Esse é o motivo da obediência que vai me levar para qualquer coisa. Não porque eu vou ser condenado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu posso amar a verdade, dizer a verdade. Eu posso pagar. Eu não estou com medo de ser pego, não é isso. Eu posso dar meu dinheiro, eu posso usar meu dinheiro com alegria, não por necessidade, nem por tristeza. Eu posso viver e buscar a santidade, mortificar os pecados pela gratidão, pelo amor, e porque eu amo aquele que é totalmente santo, e o pecado é o exato oposto do que ele é, do meu amado. Essas são as motivações, a única motivação que vai deixá-lo totalmente energizado por Deus, essa motivação que o Espírito de Deus cria em você, para aquela luta que você não pode perder. É a única motivação que não vai deixar você mais mal do que você é. Quem não é regenerado está lutando com as outras motivações. É o Hyde lutando. É o que Paulo diz. Tudo que for bom vai operar mais mal e não bem. A não ser que a pessoa descanse totalmente em Cristo, motivada então agora por essa gratidão, esse amor. Então nós devemos agradecer a Deus pelo capítulo 7 de Romanos, por nos dar essa mensagem, essa visão escura do ser humano. É um capítulo difícil, mas que termina numa nota alta de alegria. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus, que é assim que nós vamos cear. Por meio dele, nós morremos para o nosso velho cônjuge, a lei. A lei era usada para eu colocar todo mundo em dívida comigo, Deus em dívida comigo, os homens em dívida comigo, para criar minha reputação, e eu usava a lei motivado pelo medo e pelo orgulho. Agora não, nós olhamos para o rosto do nosso esposo, e nós ouvimos ele dizer: eu morri por você, eu tomei o cálice até o fim, eu fui sacrificado, toda a ira do meu pai caiu sobre mim, para que não caísse sobre você. Todo o tempo nós vemos a face de Cristo, e todo o tempo nós ouvimos ele dizer isso para nós: eu dei a minha vida para te purificar, para te fazer glorioso, para te apresentar a meu Pai um dia. Eu sou poderoso para guardar você de tropeçar. É assim que você vai lutar agora. Essa é a batalha que você não pode perder. Que você possa orar, para que você aplique essa verdade todo o tempo, o poder do Espírito Santo em você, a verdade de Deus a você, e você perceba claramente, quando o pecado está atuando. É por isso que Paulo vai usar uma linguagem, às vezes, aqui que nós vamos ver depois, que parece uma linguagem pesada. Ele está dizendo o seguinte: quando você peca, mesmo você que está em Cristo, você não é mais escravo do pecado, mas você se coloca numa posição em que ele te escravizou naquele instante, em que ele foi o Senhor. Não apresentei os vossos corpos como membros da injustiça, porque nessa hora, apesar de não ser escravo, você está agindo como escravo do pecado, como imundo. Porque você não está debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre você. Então, quando você age assim, você está se colocando numa posição assim. Você não é escravo, mas está agindo como. Então, essa verdade a verdade do Evangelho precisa permear todas. É por isso que essas doutrinas não são doutrinas que, olha, elas são totalmente essenciais. Você entende elas,
entende as doutrinas da graça, você não entende o Evangelho. Vamos ficar de pé.